Eu ouvi falar pela primeira vez sobre magos trevosos nesse livro aqui, ó. Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, do José Lacerda de Azevedo. É um livro sobre apometria, tá? A apometria é uma técnica embora ela não seja considerada estricto sensu oficialmente como uma técnica do espiritismo kardecista, mas o José Lacerda de Almeida, ele era um kardecista. Então, assim, ele usou conceitos do espiritismo kardecista para montar um entendimento e também para elaborar essa técnica da apometria, tá? A apometria, resumidamente, só para vocês entenderem, ela é uma técnica de tratamento espiritual que faz o desdobramento dos corpos espirituais. Quem tem um pouquinho de conhecimento sobre o assunto sabe que nós temos 7 chakras e temos também 7 corpos espirituais. Então a apometria, em resumo, é uma técnica que faz o desdobramento desses corpos espirituais. No nosso dia a dia, esses 7 corpos, eles estão muito integrados, muito unidos, como se fossem um corpo só. Eles funcionam como uma unidade na nossa organização, na nossa constituição física e espiritual. O que a apometria faz é desdobrar, ou seja, separa os 7 corpos e faz intervenções energéticas, vibracionais nesses corpos para fazer tratamentos espirituais, normalmente para tratar processos de obsessão espiritual complexa, tá? Existem processos de obsessão espiritual simples, que são muito conhecidos no espiritismo, que é quando um espírito desencarnado, muitas vezes em processo de angústia, processo de crise, esse espírito se aproxima de nós e começa a influenciar a nossa vida. Detalhe, um espírito só se aproxima de nós e começa a influenciar a nossa vida quando também existe alguma vulnerabilidade psíquica e espiritual já prévia em nós mesmos. Então não é o espírito desencarnado que vem e gera problemas. A aproximação dele, quando é um espírito, imaginem assim, um espírito em angústia, um espírito negativo, um espírito vingativo, um espírito agressivo, hostil, tá? Então, quando esse espírito se aproxima, se você já tiver alguma vulnerabilidade espiritual dentro de você mesmo, então essa entidade que vai se aproximar, esse espírito desencarnado, vai amplificar isso e aumentar os problemas que você já está enfrentando. Isso num processo de obsessão simples. Num processo de obsessão complexa, aí a coisa é um pouco mais problemática, porque normalmente em processos de obsessão complexos, tá? Isso está sendo explicado nesse livro que eu mostrei para vocês, nesse livro de apometria. Em processos de obsessão complexos, o que existe por trás aí é a ação de um mago trevoso, tá? Que na verdade o José Lacerda ele fala de magos negros. Eu falo mais de magos trevosos ou magos negativos, também tem esse termo que usam, tá? No universo espiritista. E esses magos, o que eles são? São seres que, no mundo trevoso, que é conhecido como umbral, tá? O umbral tem várias camadas, existem várias camadas de mundos trevosos. Então, esses magos trevosos, eles estariam numa hierarquia maior de conhecimento sobre magias negras, tá? Então, são processos obsessivos que têm a interferência desses magos trevosos, que por sua vez tem lá os seus ajudantes espirituais, tem lá entidades que ajudam esses magos trevosos, ou seja, esses magos trevosos, eles não atuam diretamente em ninguém, tá? Eles mandam os soldados deles, vamos dizer assim. Tem um nome certo para ser usado aqui, mas eu vou falar dessa forma para vocês me entenderem. É como se eles mandassem soldados para efetivar o processo de obsessão complexa que prejudica muito a vida da pessoa, tá? É uma forma de magia negra complexa. E essa magia negra envolve procedimentos de implantação de chips, tá? Então existem, é o que é chamado de chips e implantes.
tá? Esses implantes, esses chips, eles são etéricos, eles são espirituais, eles são vibracionais. Você não vai conseguir enxergar a olho nu, tá? E aí, esses processos, eles são muito complexos e eles estão relacionados a processos obsessivos complexos em que as pessoas têm comportamentos repetitivos e irracionais, tá? Vejam bem a explicação que eu estou dando, tá, gente? Prestem bem atenção que eu vou formular uma lógica, um raciocínio aqui. Então, esses processos obsessivos, eles são muito intensos, eles são capazes de destruir a vida de uma pessoa, tá? E alguns desses processos de obsessão complexas com chips e implantes envolvem processos hipnóticos, onde a pessoa tem comportamentos totalmente irracionais, comportamentos totalmente malucos mesmo, psicóticos, né? Então vejam que esses processos obsessivos complexos estão relacionados, inclusive, com sintomas psíquicos graves, né? Muito próximos, ou até mesmo, são mesmo psicoses, são esquizofrenias, tá? Que tem essa origem espiritual. Nem toda psicose, nem toda esquizofrenia tem essa origem em magos trevosos, em processos magísticos negativos, tá? Aliás, alguns não, muitos processos psíquicos patológicos têm uma origem orgânica ou meramente psicológica, psicodinâmica. Mas tem também aqueles processos que são oriundos de processos mágicos, tá? De magias trevosas. Vou repetir, tá? Até para vocês não ficarem com medo, com pavor, nada disso, tá? Porque assim, uma magia negra só vai te afetar se você tiver também o teu campo espiritual aberto, tá? Tem que ter uma vulnerabilidade já dentro de você para você ser afetado por uma magia negra, por um processo magístico negativo. Ou seja, existem maneiras de você se proteger e não ser afetado por essas magias trevosas, tá bom? Aqui eu estou explicando para vocês, de novo, com base em conhecimentos de apometria, tá, gente? Ó, o livro é grosso, tá? Então eu estou resumindo o que eu posso aqui, estou tentando passar o que dá para passar, né, num vídeo de YouTube. Mas tem muita coisa a ser considerada, a ser estudada sobre esse assunto. É complexo. Agora, o que eu preciso passar para vocês, tá? A lógica que vocês precisam entender é a seguinte. Tudo que acontece no mundo material, primeiro acontece no mundo espiritual. Vou voltar nessa lógica. Então, se está acontecendo uma pandemia no planeta Terra e mais outras crises conjugadas, crise econômica, crise ecológica, ambiental, então assim, o nosso planeta, vamos pensar na psicosfera do planeta. A psicosfera é a esfera espiritual do próprio planeta. Como é que está a esfera espiritual do nosso planeta Terra, gente? Está harmonizada? Ela está maravilhosa? Nós estamos com uma esfera espiritual positiva, harmonizada, maravilhosa no planeta Terra? Assim, quem tem um pouco de conhecimento espiritual já sabe, inclusive, que nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Tá? Já não é, né, numa escala cosmológica, nosso planeta não é um dos mais evoluídos. Quem é espírita sabe do que eu estou falando. E nós estamos passando por um momento de uma psicosfera negativa, de uma psicosfera que está bastante tensa, né? Bastante pesada. É o campo ideal para a atuação de magos trevosos, do que eu estou chamando de magos trevosos. Então, assim, os próprios magos trevosos estão produzindo, tá? Eles estão atualmente atacando a psicosfera do planeta e eles estão por trás de todas essas crises que eu comentei aqui, inclusive a crise do coronavírus, tá? Para quem tem uma visão só materialista, ceticista, ateísta ou mesmo cientificista, tudo isso que eu estou falando soa como uma coisa paranoica e absurda, tá?
Mas, e assim, quem tem essa ideia, eu entendo assim, que nem precisaria estar assistindo esse vídeo, porque vocês não são o meu público, tá? Meu público não é o pessoal cético, materialista, ateísta. Eu respeito muito a visão de quem é assim, quem tem essa visão, tá? Mas essa não é a minha visão e eu acredito que não é a visão do público que me segue. Né? Então, o público que me segue, que gosta de astrologia, pensando que a astrologia é uma tradição esotérica e espiritual, entende o que eu quero dizer. Tá? Então, por trás de tudo que acontece no mundo material, por todas as relações de causa e efeito do mundo material, até mesmo na hipótese desse vírus ter surgido, entre aspas, ao acaso por uma mutação biológica, que não é o que eu acredito. Eu já comentei aqui em um vídeo passado que os próprios oráculos me indicam que esse vídeo foi criado dentro de um contexto de guerra química, de guerra biológica, né? Os oráculos me indicam isso e tem analistas, tá? Existem analistas geopolíticos que também acham isso. Então, assim, mesmo dentro dessa visão, tá? Existe uma causa espiritual que precede tudo isso. E é altamente compatível a noção de que magos trevosos estão por trás disso e estão atuando no planeta todo. Uma pergunta que quem está me assistindo deve ter é a seguinte: de onde vêm esses magos trevosos? Né? Porque isso começou a ser falado a partir dos trabalhos do José Lacerda de Azevedo. Ninguém falava de magos trevosos antes, né? Na Idade Média não se falava de magos trevosos, ou sei lá, no mundo antigo grego falavam disso ou não? Bom, a humanidade sempre teve representações do inferno, do umbral ou de dimensões sombrias, tá? Mas essa história dos magos trevosos está muito ligada à concepção de que os nazistas, Hitler e os nazistas, mexiam com magias negras, tá? Mexiam com magias negras e abriram portais para certas camadas de regiões interdimensionais, de regiões umbralinas e até mesmo de regiões de fora do planeta Terra. Tá? Então a concepção que eu estou trazendo para vocês envolve até mesmo uma concepção de ufologia espiritual. Então eu estou falando de portais interdimensionais que envolvem regiões fora do planeta Terra. Então, é muito possível que alguns desses magos trevosos nem mesmo sejam espíritos de seres humanos desencarnados, mas eles sejam alguma outra coisa ainda que é não humana, tá? Eu não tenho provas, comprovações científicas de que isso tudo que eu estou falando é verdade, mas é uma hipótese a ser considerada, tá? De um ponto de vista até mesmo lógico, eu não excluo nenhuma hipótese previamente. Eu levo em consideração, tá, essas possibilidades, elas são trazidas por médiuns e canalizadores, alguns que eu tenho acesso, né? Trazem essas informações e eu paro para pensar um pouco sobre esse assunto. Porque, inclusive, o que os médiuns e canalizadores têm de informação através dessa lógica de pensamento é compatível com o que eu vejo nos oráculos, tanto na astrologia quanto no tarô e no baralho cigano e até na técnica de radiestesia com pêndulo, tá? Então as informações elas se casam, elas se casam. Médiuns e canalizadores que têm trazido essas informações sobre a ação de magos trevosos, alguns inclusive que vem de regiões interdimensionais fora do planeta Terra, esses mesmos médiuns trazem previsões ou prognósticos que são muito semelhantes aos que eu consigo através dos oráculos, tá? Então, toda essa história, todo esse quadro, ele não é uma impossibilidade, não. A gente precisa levar em consideração. E aí, a gente consegue fazer umas outras análises. Se a gente parar para ver, por exemplo, as ações do Bolsonaro, as ações do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e os seguidores desses políticos,
a gente começa a entender algumas coisas quando a gente leva em conta a possível ação desses magos trevosos, né? Até eu mesmo, tá? Demorei para ligar os pontos. Entendam o seguinte, magos trevosos, eles não estão interessados em promover a obsessão complexa de pessoas que têm pouca repercussão no planeta. É uma questão de lógica isso. Eles estão interessados, tá? Magos trevosos, tá, gente? Magos trevosos são seres que buscam poder. Eles querem influência sobre conjuntos e mais conjuntos de pessoas. Então, quem eles vão querer obsediar? Grandes líderes políticos, artistas, pessoas que são influenciadoras de opinião, né? E não um influenciador de opinião pequeno, como eu. Eles querem atuar num influenciador de opinião grande, que afeta grandes multidões, tá? E aí a gente começa a entender por que existe tanta corrupção em meios políticos, né? Por que existe tanta coisa negativa e errada em meios de grupos famosos, né? De influenciadores de opinião que são famosos, tá? Essas pessoas muitas vezes estão sendo obsediadas. Existem processos aí que são desencadeados por magos trevosos, sim, tá? E aí o que acontece? Os seguidores dessas lideranças também estão em processo hipnótico gerado por magos trevosos. E aí é onde a gente chega, por exemplo, nos seguidores do Bolsonaro, tá? Ah, Adalberto, você está falando então que seguidores do Bolsonaro são seres hipnotizados por magos trevosos, estão com chips e implantes? A resposta que eu tenho para dizer é: a maioria sim. A maioria sim, tá? E assim, prestem mais atenção nas ações dos seguidores do Bolsonaro. Prestem atenção que aí vocês vão ligando os pontos, né? Hoje mesmo eu vi várias notícias nas redes sociais de seguidores do Bolsonaro que estão pedindo para parar com o isolamento social, né, com a quarentena. Eles chegam ao ponto de fazer manifestações na Avenida Paulista e parar ambulâncias que estão precisando levar suspeitos de coronavírus, né, de infectados para os hospitais. Então, eles chegam a esse ponto, né? A gente vê que assim, muitos seguidores do Bolsonaro têm um perfil fascista, tem um perfil maldoso mesmo, né? E de um caráter bastante duvidoso, eu diria de um mau caráter mesmo. Algumas pessoas já vieram falar para mim que eu tenho que respeitar opiniões diferentes, inclusive opiniões de seguidores do Bolsonaro. Eu vou fazer um esclarecimento aqui para vocês, gente, que é o seguinte: eu não acho que eu tenho que respeitar coisíssima nenhuma opinião de seguidor do Bolsonaro atravessado por ideias fascistas, por ideias racistas, por ideias homofóbicas, né? E por ideias destrutivas. Eu não tenho que respeitar isso coisíssima nenhuma. Saibam que até hoje, seguidores do Bolsonaro vêm aqui no canal, nos comentários, e assim, é uma coisa inacreditável, eles nunca vêm de uma maneira diplomática e trazendo uma proposta de diálogo, de conversa. Nunca é assim. Eles vêm com agressividade, eles vêm xingando, ou xingando a mim, ou xingando os outros seguidores do canal. Vocês não vão ver comentários dos seguidores do Bolsonaro no canal porque eu deleto mesmo, eu não penso duas vezes. E não adianta que eu não irei aprovar comentário de bolsomínio de seguidor do Bolsonaro no canal. Eu não vou fazer isso e ponto final. Porque eles trazem uma energia de ódio mesmo, uma energia de raiva. E assim, é uma coisa muito doentia, é muito patológica. Agora, vamos parar para pensar na implicação espiritual disso. Vocês acham, tá? É essa pergunta que eu vou lançar para vocês. Vocês acham que esses seguidores do Bolsonaro, do próprio Trump, vocês acham que essas pessoas atraem espíritos de luz? Vocês acham que são anjos
que estão orientando os seguidores do Bolsonaro, os seguidores do Trump, esses líderes fascistas que estão aparecendo, vocês acham que realmente são espíritos de luz, anjos, que é Deus que está iluminando essas pessoas? Muitas dessas pessoas são religiosas fundamentalistas, inclusive, né? E muitos religiosos fundamentalistas também estão pedindo para desfazer a quarentena, né? Para as pessoas poderem ir nas igrejas, lotar missas e cultos, né? Que na verdade seriam o ambiente perfeito para proliferar ainda mais o vírus. Então, assim, vocês acham que anjos estão pedindo isso ou são magos trevosos que estão influenciando esse tipo de desejo, esse tipo de opinião, né? Quem é mais materialista, mais ceticista, vai dizer que isso tudo são reflexos da ignorância dessas populações, né? São desajustes no processo de educação dessas pessoas, né, que promove uma ignorância que faz com que essas pessoas desejem tudo isso, tá? Esses comportamentos irracionais dos seguidores do Bolsonaro, né, esses comportamentos irracionais dos fundamentalistas religiosos estariam dentro dessa visão cética e materialista ligada a problemas até mesmo no processo de educação dessas pessoas. Eu concordo com isso. Só que de um ponto de vista espiritualista, exatamente essas brechas intelectuais e psíquicas, tá? Porque também existe uma maldade, tá? Vamos entender isso. Existe uma perversidade também nessas orientações, nessas tendências dos seguidores do Bolsonaro e em muitos religiosos fundamentalistas. Existe uma perversidade aí. E isso atrai, sim, de um ponto de vista espiritualista e esotérico, atrai a ação de magos trevosos, que amplificam, né, o alcance dessas ações, até mesmo a irracionalidade, né, e até mesmo promovem um caráter hipnótico nisso. Se vocês prestarem bastante atenção, se vocês verem, tem muitos vídeos por aí, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma seguidora do Bolsonaro que atacou um médico porque ela não queria aceitar que o médico desse um diagnóstico de coronavírus. Ela queria forçar o médico, ela berrava, ela gritava. Tem esses vídeos nas redes sociais, vocês vão achar, né? Então, assim, ela berrava para o médico dar um diagnóstico de pneumonia, não podia ser um diagnóstico de coronavírus. Mas quem sabe o diagnóstico é o médico, é ele que fez as testagens, então ele tem o conhecimento para poder fazer isso. Então, a seguidora do Bolsonaro, a bolsonarista, gritava, berrava, chegou a atacar fisicamente o médico. Então você vê que a ação da pessoa, além dela ser irracional, parece que tem um plus de algo hipnótico ali. A pessoa está hipnotizada, ela está sob algum efeito que não é normal, não é uma coisa normal, tá, gente? Não é. Então, tudo isso, de um ponto de vista espiritual, eu concluo que são reflexos de ações magísticas das trevas, tá? Então, isso está acontecendo. Muito ao contrário do que um certo astrólogo védico falou, né? Um certo astrólogo védico disse que Bolsonaro seria o homem num cavalo branco que veio para promover a justiça no Brasil, né? Seria um enviado de Deus, segundo esse astrólogo védico. É exatamente o contrário. Agora eu consigo falar com clareza que é exatamente o contrário, né? Bolsonaro provavelmente é um soldadinho encarnado do mundo das trevas, tá? Desses magos trevosos. E o astrólogo que disse isso é um psicopata, é um psicótico que também segue essa mesma linha. Além de ser extremamente irracional e irresponsável. Bom, e aonde eu quero chegar com tudo isso? Tá? Assim, a partir do momento que a gente constata tudo isso, aonde eu quero chegar? O que eu quero responder para vocês é o seguinte: quando a gente entende melhor o mecanismo do problema, também a gente pode procurar soluções compatíveis com esse problema.
Então vejam que a questão... E agora eu acho que essa é a mensagem principal, que eu ainda acho que muita gente não me ouviu. Eu tenho colocado em redes sociais, tenho divulgado essas informações no Facebook, no Instagram, agora aqui no canal, né? A mensagem principal que eu quero passar para todo mundo é que para a gente enfrentar esse problema dessa crise mundial, que envolve a pandemia mundial, envolve a depressão econômica que o planeta está passando ou está prestes a passar. E ainda mais, tem também essas questões até mesmo ambientais e ecológicas. A maneira de enfrentar isso, tá, gente? Se a gente parar para pensar que tudo que acontece no mundo material é reflexo de uma dinâmica que acontece no mundo espiritual, e se o mundo material está em crise, é porque o mundo espiritual está em guerra. Se a gente entender isso, tá? Existe um caos lá no mundo espiritual que é gerador, tá? De tudo que acontece aqui no mundo material. Então a maneira da gente enfrentar isso não é só com estratégias materiais, não é só com isso. Então, para a gente enfrentar a pandemia do coronavírus, por exemplo, eu concordo perfeitamente, a gente tem que se isolar, né? Tem que evitar aglomerações, tem que ter medidas sanitárias. Tudo isso que os médicos, enfermeiros e cientistas já estão orientando a gente. Precisa ser feito isso, concordo plenamente. Mas mesmo essas medidas, elas não são infalíveis. Parem para pensar, vocês vão ver que mesmo essas medidas, elas não são infalíveis. Existe uma dimensão espiritual também daquilo que está acontecendo. Esse é o meu principal alerta. Então, a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade. É por isso que o vídeo que eu fiz no final de março tem o título: Nós precisamos vibrar luz para enfrentar as trevas, né? Então, e como é que a gente vai vibrar luz para enfrentar as trevas? É através de uma série de estratégias, de firmamentos espirituais. Os umbandistas falam muito disso, né? De firmamentos espirituais, de estratégias, de técnicas espirituais, que começa pela mais simples que todo mundo, ou a maioria das pessoas, sabem fazer, que são orações, né? Então as orações é a primeira maneira de você elevar a tua energia, né? E começar a criar um campo de proteção espiritual para você. Porém, nós estamos enfrentando, espero que vocês tenham entendido isso, nós estamos enfrentando magos trevosos no planeta todo, tá? Magos trevosos, eles são mestres em se esconderem, tá? Até mesmo muitos médiums, até mesmo um sensitivo como eu, demorei para perceber que, na verdade, o que está acontecendo é um ataque planetário deles, tá? E agora eu estou aqui trazendo essa informação para vocês. Para eu poder fazer esse vídeo para vocês, eu tenho gastado a maior parte do meu tempo, por exemplo, criando minha própria proteção espiritual, tá? Criando a minha própria proteção espiritual. Em casa, por exemplo, além das orações, salmos, né? Além desse arroz com feijão espiritual que eu cuido aqui em casa, eu tenho minhas próprias técnicas que eu uso comigo, como a radiestesia, né? Principalmente a radiestesia, a radiônica, o reiki, o jorei. Então eu tenho todo um aparato de técnicas espirituais que eu uso para me proteger. Vejam, quando a gente fala de técnicas espirituais, a gente precisa levar em consideração uma questão que eu ainda não comentei com vocês, que se chama lei da atração. A lei da atração, ela existe, tá? Então, se eu tenho uma espiritualidade negativada, em desarmonia, de maneira caótica, eu vou atrair para mim, através de uma sincronicidade, eu vou atrair eventos negativos. Posso atrair até mesmo o coronavírus para mim. Eu posso atrair situações que me exponham, né, a esse perigo. Isso com uma mente e uma espiritualidade negativa dentro de mim. Se a minha mente está positiva, se a minha espiritualidade está bem cuidada, harmonizada, isso gera um campo de proteção ao meu redor. Tá? Gera um certo campo de proteção ao meu redor. Então,
É como se eu fosse não um ímã para atrair perigo, mas eu tô causando uma repulsa, tá? Eu tô, de alguma maneira, afastando o perigo de mim, tá? É como se eu criasse um campo de proteção ao meu redor. Um campo espiritual de ordenação ao meu redor, que impede que o caos trevoso chegue até mim. E especialmente no momento em que nós estamos todos sendo obrigados a ficar em casa, né, nesse momento de introspecção, esse é o melhor momento para nós cuidarmos da nossa espiritualidade. Essa que é a grande verdade. E é interessante que essa estratégia de solução que eu estou falando para vocês, ela é própria para lidar com questões de casa 12, tá? Na astrologia, tá? A casa 12 na astrologia é a pior casa astrológica, é a pior, né? E assim, o que está sendo ativado do mapa astral do Brasil é a casa 12. Eu já falei isso em vários vídeos anteriores meus. Problemas de casa 12 você não consegue resolver só com estratégias materiais ou materialistas. Precisa reforçar a conexão com o espiritual, com o divino. Um bom início para isso são orações, mas eu vou ser honesto com vocês. Em muitos casos, só as orações não são suficientes, tá? Não são, não adianta. Até porque o principal conceito de uma proteção espiritual, aprendam bem isso, o principal conceito, a principal ação de uma proteção espiritual está muito relacionada com um processo de reforma íntima. Tá? A reforma íntima, eu ainda vou fazer no futuro um vídeo só sobre reforma íntima. Se você quer se proteger espiritualmente, se proteger inclusive de magos trevosos, o investimento principal é em reforma íntima. Você pode fazer a oração que for. Se não tiver um processo de reforma íntima, essa oração ela vai ser enfraquecida ou ela vai funcionar de maneira muito parcial, tá? Então não vai ser suficiente, principalmente no momento de crise que nós estamos enfrentando, tá? O planeta todo está sendo mergulhado em trevas. Então, para você se proteger, para você enfrentar isso, é necessário mais do que orações, é necessário reforma íntima, é necessário você aderir a alguma técnica espiritualista de proteção, tá? Existem técnicas que são gratuitas, tá? Existem formas de você buscar proteção espiritual que são gratuitas. E eu já até comentei em vídeos anteriores algumas dessas técnicas, como por exemplo, criar pirâmides, escudos de proteção na forma de pirâmides através da técnica da apometria. Tá? Nos vídeos anteriores, no vídeo onde eu falo que é necessário vibrar luz contra as trevas, na descrição do vídeo eu coloquei links que explicam como fazer um campo de força apométrico. E isso é gratuito, você pode fazer na sua casa, né? No futuro, se vocês quiserem, eu até faço um vídeo ensinando isso, mas eu coloquei links, eu vou até deixar na descrição aqui, na parte de baixo, os links de novo. Vocês podem acessar, tem apostila, tem vídeo ensinando como fazer isso, tá? Não é um exagero, eu não estou exagerando, tá, gente? A gente está enfrentando uma guerra espiritual intensa, planetária, ela é forte. Então precisa ter esses cuidados, sim. Outras técnicas, infelizmente, felizmente ou infelizmente, não sei, mas elas vão envolver um custo, vai ter um valor a ser cobrado, porque algumas dessas técnicas são especializadas. É o que acontece, por exemplo, com quem trabalha com radiestesia, com radiônica, né? Esse trabalho é um trabalho pago, e ele é um trabalho individualizado para a pessoa que requisitar esse serviço. É um serviço que eu ofereço, mas se a pessoa não quiser fazer comigo, que faça com outra pessoa. Mas tem trabalhos que são realmente pagos. O Reiki, ele também é um serviço pago, mas muita gente oferece o Reiki de graça, né? Eu tenho um vídeo aqui onde eu estou oferecendo a caixa de Reiki para clientes, para quem é seguidores do canal, para quem ajuda com a campanha Apoia-se, tá? Por quê? Porque alguns trabalhos eles são especializados, não tem jeito. Então tem até um custo, tem um gasto mesmo para você poder fazer certos trabalhos espirituais. Mas tem opções que são gratuitas. O que importa, e essa é a mensagem principal aqui do vídeo para vocês, é que vocês têm que cuidar da espiritualidade.
tá? Isso não tem nada a ver com o que eu estou vendo de religiosos fundamentalistas querendo que abra as igrejas para fazer cultos lotados de pessoas, tá? Isso não. Isso daí, na verdade, só iria aumentar a vulnerabilidade ao vírus, tá? Porque, vou repetir, assim, eu espero que vocês tenham entendido o meu raciocínio. Quando eu falo de cuidado espiritual, eu não estou rejeitando o material. E quando eu falo também de ter medidas materiais, eu não estou rejeitando o espiritual. As duas coisas andam juntas. Não adianta eu fazer orações, criar um campo apométrico, né, tomar uma série de medidas espiritualistas e no plano material me colocar em situação de risco, de perigo. Porque, inclusive, você fazer isso, você se colocar em situação de risco, de negligência, isso é gerador de karma, tá? Quando eu faço uma coisa errada no mundo material, isso afeta o espiritual também, me gera karma. Karma negativo, karma sombrio. Então eu tenho que fazer correto tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Tá? É essa conjunção de ações corretas que vai me proteger. E numa situação de crise planetária assim, eu tenho que ser honesto em dizer que nenhuma estratégia é infalível, nada é infalível, tá? Até mesmo eu que estou aqui tentando oferecer todo esse aconselhamento para vocês, pode ser que daqui a alguns dias ou semanas eu esteja fazendo um vídeo falando para vocês que apesar de tudo que eu fiz, eu também fiquei doente. Pode acontecer isso? Pode, tá? Isso pode sim, pode acontecer. Eu já olhei o meu próprio mapa astral, já olhei o meu próprio oráculo, então eu sei quais são os riscos que eu estou correndo, tá, gente? Porque assim, eu também uso minhas técnicas de previsão comigo mesmo. Eu também abro o mapa astral para mim mesmo, eu também abro cartas para mim mesmo, então eu sei os riscos que eu estou correndo, tá? E aí, por isso mesmo também que eu estou cuidando da minha proteção espiritual. Por isso que eu trabalho bastante, aqui em casa, eu tenho simplesmente 10 gráficos de radiestesia que eu acionei para me proteger. Fiz a minha própria pirâmide apométrica de autoproteção. O tempo inteiro eu estou trabalhando com a energia Reiki, o tempo inteiro eu estou trabalhando com Jorei para garantir minha proteção. Eu já tenho, assim, no futuro eu vou trazer esse relato, tá? Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas eu tenho que compartilhar essa experiência com vocês. Eu já tive situações, eu poderia trazer um depoimento meu próprio, porque eu já tive situações de fazer previsões negativas para mim mesmo, e quando, por exemplo, eu não fiz nada, eu deixei a coisa correr solta, realmente eu enfrentei problemas, eu enfrentei dificuldades graves, tá? Porque eu não tomei nenhuma medida. E eu já tive experiência de fazer previsões negativas para mim mesmo, e quando eu cuidei com muita intensidade da minha espiritualidade, com muita acuidade da minha espiritualidade, quando eu cuidei direitinho da minha espiritualidade, realizei uma série de práticas, aquilo que havia sido previsto de maneira negativa pelos oráculos, inclusive pela astrologia, simplesmente não aconteceu. Não aconteceu. Tá? Então, por exemplo, eu já fiz previsões para mim mesmo de que eu ficaria doente em determinadas épocas. Aí eu não fiz nada do ponto de vista espiritual, nada. Quando chegou a época, realmente eu fiquei doente. Realmente aconteceu alguma coisa que envolveu aí um sofrimento. Já fiz previsões para mim mesmo de épocas em que eu ficaria doente ou passaria por certas dificuldades. Porém, eu cuidei antecipadamente da minha espiritualidade. Reiki, Jorei, radiestesia, uma série de coisas. Quando chegou a época da previsão negativa se concretizar, simplesmente não aconteceu nada. Nada. Eu passei batido, a previsão negativa não se concretizou. Então eu tenho eu próprio como exemplo para trazer para compartilhar essa experiência com vocês. Então não é à toa mesmo que eu digo que para a gente enfrentar essa crise mundial é necessário cuidar da sua espiritualidade. E para quem quiser uma ajuda minha, quiser contratar um serviço meu para ajudar nesse sentido,
Eu, inclusive, inaugurei um serviço novo no meu site, que é a consultoria radiestésica, tá? Lá no meu site tem toda a explicação, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, então quem quiser contratar esse serviço, eu tenho essa opção para oferecer. Mas também quem não quiser gastar dinheiro com isso, tem opções gratuitas. E eu estou sendo muito honesto quando eu digo isso, né? Existe reiki gratuito, existem grupos. A maioria dos centros espíritas, a maioria dos centros umbandistas, vários esotéricos estão oferecendo várias opções gratuitas. E se vocês forem atrás, vocês vão encontrar opções, né? Tem terapeutas aí mandando reiki gratuito para as pessoas. Tem centros espíritas fazendo vibrações positivas. Tudo é válido, tá? Até mesmo aquelas correntes de orações, isso é válido? Sim, porque você está cuidando da sua espiritualidade de alguma maneira, tá? Mas eu sou o tipo de pessoa, assim, eu gosto de pecar pelo excesso, tá? Então, assim, eu vou dizer para vocês que eu acho que nesse momento é necessário mais do que orações. É mais do que orações. Precisa de um reiki, precisa de um jorei, precisa de um trabalho radiestésico. Tem gente que usa magia Wicca. Eu não uso magia Wicca, mas eu conheço pessoas que usam magia Wicca. É uma forma de proteção também, né? E até mesmo para quem é um religioso tradicional, que faz a sua oração com muita intensidade, né? Isso também é uma forma de proteção, né? Existe magia dos anjos, tem gente que pratica angeologia, magia dos anjos. É uma forma de proteção? Sim, é uma forma de proteção. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui com os cursos do professor Marcos Vinícius. Ele tem um curso de magia dos anjos que custa menos de R$ 30, gente. Menos de R$ 30 para fazer o curso, tá? Então tem opções, tá? Tem opções gratuitas, tem opções mais baratas, opções mais caras, mas tem opções. Façam alguma coisa, tá? Porque o problema que a gente está enfrentando não é só material, não é só biológico, não é uma questão só física. Ela é também energética e espiritual. Ouçam o que eu estou falando, tentem fazer alguma coisa para vocês. Várias pessoas, quando me ouvem falando isso, vêm falar para mim que já estão fazendo alguma coisa. Então, tanto quanto melhor, ótimo. Eu tenho um amigo oraculista que ele pratica magia de velas, né? Ele está se cuidando? Tá, mas ele já é um oraculista, ele já é alguém que tem conhecimento magístico, né? Então ele está se protegendo da maneira que ele sabe fazer. Agora, quem não está fazendo nada, precisa correr atrás do atraso, tá? Porque se você não fizer nada, a energia negativa vai te alcançar. Eu sinto muito, não estou querendo aqui provocar medo, pânico, nem nada. Mas se você não fizer nada de nada, vezes nada, assim, o planeta está mergulhado em energia trevosa, tá? E assim, essa energia trevosa vai te alcançar. Ok, pessoal? Então, se cuidem, tá bom? Sigam as medidas sanitárias, sigam o isolamento. Tem gente que não tá levando isso a sério. Dá um jeito aí de ficar em casa, se isolar, cuidar da tua higiene, álcool gel na mão, tá? Dá um jeito de cuidar disso. E também aproveita esse momento que você está em casa para cuidar da tua espiritualidade. Dá um jeito. Eu coloquei aqui uma página, né? Eu tenho um vídeo que eu coloquei cursos que vocês podem fazer sobre espiritualidade. Não é nem comigo, é com Marcos Vinícius, o professor Marcos Vinícius. Então, vão atrás disso, tá bom? Se cuidem. E a gente vai se falando, tá, gente? Gostaria de terminar esse vídeo falando o seguinte. Quem quiser me ajudar com a campanha Apoia-se, eu queria falar um pouquinho sobre a campanha Apoia-se. A campanha Apoia-se se tornou importante aqui no canal para eu poder ajudar mais pessoas, oferecer mais serviços, né? Alguns serviços gratuitos, tanto no YouTube quanto em outras redes, principalmente em outras redes por enquanto, né? Então, assim, se vocês puderem ajudar com a campanha Apoia-se, eu agradeço muito. Com R$ 1 por mês, vocês já estão ajudando, tá? Já tem pessoas que estão ajudando. Inclusive, eu tenho... A campanha Apoia-se me permitiu, por exemplo, organizar 2 grupos de WhatsApp. Eu tenho um grupo de WhatsApp do canal, que está com mais de 40 pessoas, e um outro grupo de WhatsApp de astrologia política.
Eu estou colocando os links desses grupos de WhatsApp na parte de baixo do vídeo, é só você clicar e entrar, tá? E aí, muitas vezes eu compartilho informações antecipadas nesses grupos, oriento seguidores, o pessoal tira dúvidas comigo. É um trabalho, isso também é um trabalho que eu estou fazendo, né? E que está sendo possível graças à campanha Apoia-se. Outro trabalho que eu estou fazendo é oferecer lives de consultas gratuitas de tarô e baralho cigano. Por enquanto eu estou fazendo isso no Facebook, eu estou me organizando e me planejando para fazer uma live aqui no YouTube também. E isso é possível de se fazer também por conta dessa ajuda da campanha Apoia-se. Eu pretendo no futuro fazer sorteio de algumas consultas minhas, tá? De consultas individuais, ou de tarô, de baralho cigano, ou algum outro tipo de consulta, talvez de radiestesia. Isso se a campanha Apoia-se começar a crescer. Tá? Então, se vocês puderem ajudar com essa campanha, eu também vou poder oferecer mais contrapartidas para vocês, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo ficou grande, eu sei que ficou grande, mas eu precisava passar a mensagem completa para vocês, tá? Tem gente que fala que eu falo muito, eu concordo, eu tenho ascendente em Gêmeos, pessoal. Vocês vão ter que ter paciência, tá? É um pisciano com ascendente em Gêmeos, então eu falo muito mesmo, eu concordo, tá? E não adianta, nessa altura da minha vida, eu não consigo corrigir isso, tá? Já tentei, mas eu não consigo corrigir isso, eu sou assim. Tá bom? Então a gente vai se falando nos próximos vídeos do canal. Eu me despeço por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E quando eu tiver mais informações, mais informações fundamentadas, eu venho e comento mais, tá, gente? Se cuidem. Um grande beijo, um grande abraço. E tchau, pessoal.